Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 15. Nós vamos nos concentrar hoje apenas no verso 5. Como nós temos dito que fazemos tudo por Jesus, fazemos tudo para Jesus e fazemos tudo em Jesus, queremos falar a vocês, meus irmãos, nessa noite, que o nosso foco é Jesus. O foco da nossa juventude é Jesus. Uma vez que nós estamos em agosto, que é o mês da juventude, se aproxima o nosso EnjuPIB, nós queremos reforçar a ideia desse evento com os irmãos, sabendo, meus irmãos, que o Senhor há de falar profundamente através da vida do pastor Joel. O texto nos diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos juntos falar o final do versículo? Sem mim nada podeis fazer. Que o Senhor nos ajude a entender aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a pergunta é essa: o que faz com que a juventude de uma igreja permaneça firme após 10 anos de uma conferência como essa que nós vamos comemorar e vamos realizar no próximo sábado? O que faz com que uma juventude fique firme durante tanto tempo? Eu conheço, meus irmãos, algumas juventudes, especialmente juventudes batistas, e existem muitas coisas que acontecem que levam essas juventudes a pararem os seus trabalhos no que diz respeito a um evento como esse. Mas há 10 anos a nossa juventude tem realizado esse evento, e eu queria colocar algumas questões aqui para nós. Será que a criatividade da juventude, que faz com que essa juventude permaneça 10 anos firme, por exemplo, realizando o EnjuPIB, será que aqueles que estão à frente, a liderança da juventude, é criativo o suficiente para 10 anos estar realizando esse evento para que os jovens permaneçam na igreja? Será que é isso? Será que é a criatividade da juventude? Será que meus irmãos, passe para nós, Fabiano, por favor, a habilidade dessa juventude? Será que a habilidade, por exemplo, em resolver problemas? Afinal de contas, algumas pessoas vão dizer, Lucas, que juventude dá muito problema, né? Eu ouço muito isso, né? Mas assim, na nossa igreja, meus irmãos, tem problema, não estou falando que não tem não. Mas não tem tanto problema não, porque os nossos meninos são bonzinhos, né? Eles estão tudo fazendo assim, aqueles que estão aqui, né? Depois vocês, açaí, depois vocês, né, pagam lá para mim, tá? Será que a habilidade então de resolver problemas, afinal de contas, nós somos acometidos de vários problemas o tempo inteiro, né? Por ser igreja e estarmos no mundo completamente avesso à igreja do Senhor Jesus, nós vamos enfrentar problemas. Um dos meus professores, do Invisible College, do curso que eu fiz ano passado, ele postou exatamente isso hoje na rede social dele, que não precisa nos espantar o fato de que nós passamos por problemas e que nós temos uma alegria indizível, uma alegria imensurável. Nós somos mais do que felizes quando somos perseguidos por causa do Evangelho de Jesus. Então, quando nós estamos falando de uma habilidade para resolver problemas, nós estamos falando de algo que acontece toda hora. E nós estamos num mundo que é averso à palavra do Senhor, logo, averso à igreja de Jesus. E se é averso à igreja de Jesus, meus irmãos, os problemas virão. E a gente precisa entender que eles virão e precisamos resolvê-los. Sabemos disso. Mas será que o que faz uma juventude permanecer firme durante tanto tempo é a habilidade que os seus líderes têm de resolver problemas? Será que são os recursos que essa juventude tem? Talvez recursos cognitivos, porque nós temos jovens, meus irmãos, brilhantes aqui na igreja. A maioria da nossa juventude, no que diz respeito acima dos 18 anos, é uma juventude universitária. Muitos dos nossos jovens
que estão acima dos 18 anos, todos eles estão na academia. Então, peraí, recursos cognitivos esses meninos têm. Mas será que é isso que faz com que essa juventude permaneça firme durante todo esse tempo? Será que é só colocar na mão dos meninos para fazerem as situações, as coisas acontecerem, que eles vão conseguir fazer, e aí é isso que mantém uma juventude firme? Será que são os recursos financeiros? A gente está falando de jovem universitário, meus irmãos. Jovem universitário não tem dinheiro. Né? A gente sabe como é que é a realidade dos meninos. Mas será que é isso que faz com que eles permaneçam firmes? Que faz com que essa juventude permaneça firme? Será que é o carisma? É porque é uma juventude muito carismática. E porque essa juventude é carismática, ela consegue atrair as pessoas e manter as pessoas ali onde ela quer. Será que é o carisma desses líderes? Será que é o carisma das pessoas que compõem a juventude? Quando entra o outro jovem ali, ele recebe um sorriso muito grande. Isso ele recebe mesmo, isso é verdade. Mas será que é isso que faz com que os jovens dessa igreja continuem realizando as tarefas que estão realizando durante tanto tempo? É claro que não, né, meus irmãos? O que faz com que uma juventude continue firme após anos é o seu foco em Jesus. Nada pode se comparar a isso. Recursos não se comparam, habilidade não se compara, a capacidade criativa desses jovens não se compara ao seu foco em Jesus. E ter o foco em Jesus implica em algumas coisas. Por exemplo, implica em saber quem se é. A juventude da Primeira Igreja Batista tem uma identidade, nós veremos isso no decorrer desse estudo. Nós temos uma identidade, porque nós temos o nosso foco em Jesus. Nós fazemos tudo para Jesus. E se nós estamos em Jesus, então nós sabemos quem somos. E por saber quem somos, meus irmãos, nós sabemos também aquilo que fazemos. Nós sabemos aquilo que deve ser feito. Por quê? Jesus nos traz a identidade. Logo, que temos uma identidade, então sabemos o que deve ser feito. Mais do que isso, meus irmãos, nós sabemos o motivo pelo qual nós fazemos as coisas. Nós não fazemos as coisas como fins em si mesmo, não. Porque quando a razão do que fazemos, não sabemos, melhor dizendo, a razão daquilo que nós fazemos, nós corremos o risco de deixar aquilo que nós fazemos se tornar a própria razão. Ou seja, quando nós não sabemos quem somos, nós não sabemos o que fazemos. E se nós não sabemos o que fazemos, talvez nós não sabemos o motivo pelo qual nós estamos realizando aquilo que estamos realizando. E meus irmãos, isso implica em sermos definidos por aquilo que fazemos e não no que verdadeiramente somos. Logo, tudo o que nós fazemos se torna vazio, sem sentido e cíclico. Por quê? A gente não sabe o que faz, a gente não sabe quem é. Se a gente não sabe quem é, a gente vai recorrentemente procurar coisas para fazer. Então, a razão do que fazemos é de fato o fim de todas as coisas. Mas a nossa juventude não está nesse contexto. E João capítulo 15, versículo 5, meus irmãos, nos mostra isso de uma forma impressionante. Porque Jesus aqui está saindo do cenáculo e indo para o Getsemane. E o último versículo do capítulo 14, versículo 31, o final do versículo vai dizer o seguinte: levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, nos parece que Jesus estava no cenáculo, se levantou e foi para o monte Getsemane, foi para o jardim do Getsemane. Quando ele chegou, antes de chegar no jardim do Getsemane, Jesus provavelmente, segundo alguns comentaristas, e eu acho muito significativa essa ponderação que eles fazem, Jesus se deparou com uma videira. E olhando para essa videira, ele traz essa parábola, a qual ele mesmo se identifica como a videira. E aí, meus irmãos, no capítulo 15 de João, nós vemos Jesus trazendo uma verdade extremamente profunda para os seus discípulos. E a verdade é: vocês só podem dar frutos que glorificam ao Pai se estiverem
unidos a mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos que glorificam ao Pai. Jesus está ensinando que não é por meio de uma filiação, por meio de algo sanguíneo, que os seus discípulos fariam parte da videira. Não, mas por relacionamento íntimo e pessoal e também um relacionamento profundo com Ele. Então, se nós lemos o capítulo 15 de João, o que salta é o ensinamento de que nós precisamos permanecer em Jesus para frutificarmos. Do contrário, nós não daremos fruto. E diz a palavra de Deus aqui, no versículo 2 do capítulo 15, que todo ramo que estando em Jesus e não der fruto, Ele o corta. Porém, todo que dá fruto, Ele limpa, o agricultor que é o Pai, para que produza mais fruto ainda. Então o que Jesus está ensinando é basicamente isso. Ele está dizendo, olha, para que vocês possam frutificar, vocês precisam permanecer em mim, vocês precisam estar ligados a mim, vocês precisam estar focados em mim. Ah, meus irmãos, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que focar em Jesus é o segredo para continuarmos firmes. Não existe nada mais, nada menos do que isso. Se você quer frutificar para a glória de Deus, é necessário que você permaneça em Jesus. Se a juventude da primeira igreja batista não estivesse em Jesus, ela não estaria hoje aqui nessa igreja, fazendo aquilo que faz. E meus irmãos, quando nós olhamos para os ministérios que nós chamamos de meio para que o culto venha acontecer, por exemplo, nós encontramos jovens em todos eles. É só os irmãos que estão à minha direita darem uma olhada para a esquerda, porque eles vão ver o Marco Túlio e o Felipe ali, os dois estão trabalhando. Os meninos estavam aqui, outros jovens estavam na música, e estão na música constantemente, eles estão lá na recepção, eles estão liderando pequenos grupos, eles estão no DTV, eles estão em todas as partes. E a nossa pergunta é, será que é porque eles são habilidosos? Será que é porque eles são dotados de recursos? Será que é porque eles são inteligentes e por isso nós precisamos colocá-los ali? Não, porque eles estão em Jesus, porque eles permanecem em Jesus. E é por isso que eles também dão frutos. E esse é o ensinamento de Jesus aqui nessa parábola. E meus irmãos, quando nós olhamos para essa parábola, nós percebemos algumas coisas que são extremamente importantes para nós. A primeira delas é que em Jesus nós sabemos e encontramos a nossa identidade. Nós sabemos quem somos. O texto diz, eu sou a videira. É importante a gente parar um pouquinho nessa videira, porque Jesus se identifica como uma videira genuína, uma videira verdadeira, é o que está aí no versículo 1, não é? Do capítulo 15. E quando nós olhamos para o versículo 5, ele repete essa afirmação. Ele diz, eu sou a videira. Talvez Jesus está fazendo um contraste com Israel, que era tido como a videira de Deus. E esse era um símbolo do povo de Deus, a videira. Israel era a videira do Senhor. Mas há algo curioso quando nós falamos sobre Israel ser a videira. Quando os profetas estão se referindo a Israel como videira, eles estão se referindo de uma videira que era formosa, que era bela, mas uma videira que parou de dar os seus frutos. Por exemplo, em Jeremias capítulo 2, versículo 21, nós vemos o profeta dizendo que é uma videira degenerada. Em Isaías capítulo 5, versículo 4, nós vemos o profeta dizendo que essa videira, que era formosa um dia, agora dá frutos bravos, dá frutos ruins. Quando nós olhamos para Oséias capítulo 10, versículo 1, por exemplo, nós vemos que outrora era uma videira maravilhosa e depois se tornou uma videira sem frutos. Então parece-nos que Jesus faz um contraste aqui muito interessante a respeito de quem é a verdadeira videira. E Ele é a verdadeira videira. E é importante a gente ressaltar esse fato, meus irmãos, porque se Jesus é a videira verdadeira, aqueles que nele creem, óbvio, se tornam os seus ramos. É isso que ele vai dizer no verso 5. Eu sou a videira verdadeira, não como foi Israel, porque errou, porque pecou,
porque deixou de fazer aquilo que Deus, o Pai, pediu para que eles fizessem, ser luz para as nações. Eu sou a videira verdadeira. E vocês, meus discípulos, aqueles que creem em mim, vocês são os ramos. Logo, meus irmãos, nós identificamos aqui a nossa identidade. Nós somos ramos que estamos ligados a essa videira, e todos aqueles que estão ligados em Jesus mantêm relacionamento íntimo com Ele. Agora, aqueles que estão em Cristo, estão ligados a Cristo, aqueles que têm Cristo habitando em suas vidas, têm a vida de Cristo fluindo em si. Cristo agora, como uma seiva que dá todo o nutriente para a videira, habita os crentes. E isso é maravilhoso, porque para o apóstolo Paulo isso era um mistério. Ele vai dizer isso quando escreve aos Colossenses. Ele vai dizer que Cristo habitando em nós é a esperança da glória. Era um mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado. Cristo em nós. E quando nós paramos para pensar, meus irmãos, nessa afirmação do apóstolo Paulo, e caminhamos ali para o capítulo 2, capítulo 1, nós vemos Paulo usando algumas palavras quando escreve aos Colossenses, que dão toda a profundidade para essa fala, para essa afirmação. E para isso que Jesus está falando para os seus discípulos aqui. Porque daqui a pouco, Paulo vai dizer assim, Cristo é o pleroma, Cristo é a totalidade do ser de Deus. Cristo é tudo de Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. O autor aos Hebreus vai dizer que Ele é o resplendor da glória do Pai. Meus irmãos, quem habita em nós é a plenitude de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cristo em nós. Cristo, a totalidade do ser de Deus, habita vocês. Isso é fascinante. Porque agora, meus amados irmãos, nós temos uma verdade que define totalmente a nossa identidade. Nós não estamos mais soltos como pessoas que não sabem mais quem são. Sabemos quem somos. Por quê? Cristo habita em nós. Logo, somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, de acordo com aquilo que está na parábola, nós somos os ramos dessa videira. E é por isso, meus irmãos, que com essa identidade, a nossa juventude não precisa ficar copiando ninguém. Porque nós já temos tudo o que precisamos. Nós não precisamos de ninguém para poder mostrar como nós devemos ser. Por que não? Porque a gente já tem tudo, Roger. A gente não precisa ficar olhando no mercado da fé, qual é a próxima novidade para que os nossos jovens permaneçam na igreja. Não, essa não é a nossa juventude. A nossa juventude não está focada na próxima novidade. A nossa juventude também não está focada num tradicionalismo frio. E isso deve ser colocado também, porque o nosso foco é Jesus. E se o nosso foco é Jesus, meus amados irmãos, nós precisamos entender que temos uma identidade bem definida, porque Ele habita em nós. Ele é a videira, nós somos os ramos. E meus irmãos, quando nós falamos de olhar para fora, não é sobre atração que a Jupib coloca o seu coração. Não é sermos a juventude que mais atrai jovens. A nossa identidade não está firmada nisso. Não está firmada em atração. Você precisa ser certinho igual a gente, porque senão você não vai fazer parte. Não é sobre isso. Não é sobre protagonismo. A gente não quer ser a juventude mais badalada da cidade. A gente não tem parte com isso. A gente não quer ser a juventude que todo mundo, nossa, vai ter o Enjo PIB, né? A gente não quer ser essa juventude. Não é sobre nós. Não é sobre a gente. Não é sobre o que a juventude pode fazer. Porque o nosso foco é Jesus. Porque sabemos quem somos. Não é sobre quem somos, mas sobre o que Ele nos transformou, em quem Ele nos transformou. E Jesus nos transformou em ramos. Tudo vem dEle. Tudo está nele. Nós fazemos tudo por Ele.
Não existe nada do que nós fazemos como juventude que não busque a glória de Cristo. É por isso que a nossa energia vem de Cristo. A sua vida, a sua seiva flui em nós. Mas agora, meus amados irmãos, com essa seiva, com a vida de Cristo fluindo em nós, nós não guardamos isso para nós. Agora, essa seiva flui através de nós. Por isso, nós entendemos o que fazemos. Nós entendemos de fato o que fazemos. O texto vai continuar dizendo, versículo 5: vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é o que fazemos que define quem somos, mas é o que fomos transformados que define aquilo que nós fazemos. Não é o que nós fazemos que vai definir o que nós somos, porque senão a gente vai viver num ciclo. A gente vai viver procurando coisas para fazer. A gente vai viver assim. E aí ninguém suporta viver assim, porque chega um momento que a criatividade se esvai. E quando não tem mais a criatividade? E quando não tem mais a habilidade de resolver problemas? E quando os recursos são escassos? Acabou? Não. Porque o nosso foco é Jesus. E é isso que nós ensinamos para o seu filho. É isso que nós ensinamos para o jovem que está sobre a sua tutela. É isso que nós ensinamos para as pessoas, para os jovens e adolescentes que estão perto de nós. Que nós estamos focados em Jesus. O resto pode ser marginalizado. E aí, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque quem nos tornou ramos foi o próprio Jesus. O verso 16 vai nos dizer que Ele nos enxertou na videira. Veja o que diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele que nos enxertou na videira, Ele nos dá a condição de permanecermos na videira. Verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Meus irmãos, agora a vida que flui em nós, passa a fluir através de nós. E através de nós, essa vida fluindo, ela produz frutos. E o texto vai dizer que um desses frutos é obediência por amor. Verso 10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. É obedecer por amor, não é obedecer por legalismo, por medo, não é obedecer porque alguma coisa ruim vai acontecer, não é obedecer simplesmente porque a gente tem medo de ir para o inferno, não, é obedecer por amor. É obedecer por amor, porque Ele nos resgatou por amor. E obedecer ao Senhor é prova de que nós o amamos. Quando nós permanecemos no amor do nosso Senhor, nós provamos o nosso amor por Ele. Então, diz respeito a simplesmente obedecer porque a gente tem medo daquilo que vai acontecer conosco. Não, é porque agora a vida de Cristo flui através de nós. E porque a vida de Cristo flui através de nós, nós obedecemos. E quando nós olhamos para a 1 de João, por exemplo, João vai falar que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos. Então nós não obedecemos porque nós temos medo, nós obedecemos porque o amamos. E só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos fez ramos da videira, que é Ele mesmo. Outra coisa, meus irmãos, nós temos plena satisfação. Verso 11 diz: tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Isso é maravilhoso, porque em Cristo Jesus, se é a totalidade do ser de Deus, eu e você não precisamos de mais nada para que possamos ser plenamente satisfeitos. Agora em Cristo Jesus nós encontramos plena e verdadeira satisfação. Isso é maravilhoso. Sabe o que isso implica? Meus irmãos, pode não ter todo esse recurso aqui, ó. Pode não ter as luzes, pode não ter as brincadeiras, que nós permaneceremos firmes porque o nosso foco é Jesus.
Ele nos satisfaz. Não existe nada além dele que possa nos satisfazer como ele nos satisfaz. É por isso que nós precisamos compreender que aquilo que nós fazemos por amor, e esse amor gera em nós, amor a Deus, obediência a Deus, gera em nós satisfação e plena satisfação. Outra coisa, amor ao próximo. Versículo 17 vai nos dizer: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amem uns aos outros. Se a vida de Cristo flui através de nós, meus irmãos, nós temos tudo o que é necessário para depositar amor àquela pessoa que nós julgamos que não merece amor. É só a gente pensar, nós não merecíamos o amor de Deus e mesmo assim Ele nos amou. Não tem para onde correr agora. Não tem para onde fugir. Essa é a verdade do Evangelho. E essa é a beleza do Evangelho. E aí, meus irmãos, o fruto que Deus espera de nós é que tudo aquilo que nós fazemos seja exposto e mostre, segundo aquilo que o pastor Carlos Macorde diz no livro Vida que Satisfaz, mostre as intenções perfeitas e abrangentes de Deus para com a humanidade. Esse é o fruto que Deus espera de você. O fruto que Deus espera de você não são as almas que você vai conseguir pegar lá e vai trazer para a igreja. Porque não é a gente que faz o trabalho. É o Senhor Jesus Cristo que converte. Nós sabemos disso. O fruto que Deus espera de você é que você permaneça nele e que a vida de Cristo flua através de você e demonstre para o mundo que existe satisfação, alegria e obediência a Deus por amor. Não existe nada mais e nada menos do que isso. E isso nos satisfaz. E isso traz em nós verdadeira satisfação. Portanto, meus irmãos, o que fazemos não é um fim em si mesmo, não é a razão pela qual nós nos movemos, mas nós nos movemos, nós frutificamos, consequência de onde agora nós estamos. E o texto diz que nós estamos ligados na videira, que nós estamos em Cristo Jesus. E aqui existe esta condição: quem permanece em mim e eu nele, e ele permanece em nós. Louvado seja Deus por isso. Ele permanece em mim, ele permanece em você, de modo que o que fazemos não aponta para nós mesmos, o que fazemos aponta para aquilo que ele fez em nós, não aquilo que nós somos capazes de fazer. E essa é a mensagem do Evangelho. Nós não somos capazes e ele é capaz. Nós não podemos, mas ele pode. Nós não temos como nos salvar, mas ele nos salvou. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Cristo nos enxertar nele mesmo, que é a videira, mostra ao mundo não aquilo que nós fazemos, mas aquilo que ele fez em nós e que também pode fazer agora através de nós, mostrando para esse mundo que existe solução em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso vira uma chavinha na nossa cabeça, meus irmãos. Isso mostra para nós que não é aquilo que nós fazemos que nos define. Não. Porque se você for definido por aquilo que você faz, a partir do momento que você deixar de fazer aquilo que você faz, você perde a sua identidade. Você não sabe mais quem é. Você vai ficar procurando outras coisas para poder mostrar quem você é. E aí você vai chegar, sabe aonde? Em lugar nenhum. E aí, o teólogo, o gato de Scheherazade, da Alice e o País das Maravilhas, acerta. Ele diz assim: se você não sabe para onde você vai, como é que é? Qualquer caminho serve. Se você não sabe quem você é, qualquer coisa que as pessoas falarem a respeito de você, serve. Só que nós estamos ligados na videira, e nós sabemos quem somos, e sabemos o que fazemos. E meus irmãos, mais do que isso, nós sabemos o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. Nós sabemos o porquê realizamos todas essas coisas. E o verso vai nos dizer, o verso está muito claro. Ele vai dizer assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada.
Meus irmãos, não existe fruto sem estar unido a Cristo. Não existe sentido em fazer alguma coisa. Tudo se torna vazio. Tudo se torna sem sentido. Tudo se torna cíclico. Na verdade, o ramo nem existe sem a videira. Não existe ramo da videira sem a videira. Então não faz sentido. É por isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês precisam permanecer em mim, porque sem mim, vocês não conseguem fazer absolutamente nada. Cristo é o maior estímulo que nós temos para fazer o que fazemos. É o maior estímulo. Porque tem jovens trabalhando aí muito tempo e chamando outros jovens ao serviço para aquilo que vai acontecer no final de semana. Porque eles são estimulados por Cristo. Ou vocês acham que eu tenho a capacidade de ser o motivador e falar assim, vamos lá galera e tal? Meus irmãos, os meninos me conhecem. Eu chego para ele e falo assim, vamos fazer? Vamos fazer. Por quê? Porque eu estimulo? Não, porque eles têm o estímulo que vem deles. Ou melhor, que Deus colocou neles, que é o próprio Cristo. Nós temos o papel de estimular, nós temos o papel de motivar, os irmãos sabem de tudo isso. Os irmãos sabem. Mas eu não posso ir até onde Jesus Cristo vai. Eu não posso ir lá no coração daquele menino e falar assim, ô Vitão, vamos tocar. O Vitor lá naquele dia e tal, não quero não. Mas Jesus vai lá no coração do Vitor e fala assim, vai lá meu filho, vai lá tocar. E o Vitor se levanta e vai tocar. Eu não posso dizer para o Rafael, Rafa, fica ali no som. Aí o Rafa assim, ô Igor, eu vou porque você está pedindo. Se o Rafael me responder um negócio dele, eu vou falar assim, o Rafael não vai não. Vai porque Jesus está te estimulando. Vai porque Jesus está te levando a servir. Vai porque Jesus está te chamando a poder dar recados, né, Yasmin? Por exemplo. E quando a Yasmin dá recados, a gente sabe, né, meus irmãos? Entende? Que o estímulo vem do próprio Cristo. É porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, não faz sentido fazer nada. Essa é a proposta do apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, por exemplo. Se Jesus nos ressuscitou, vai a nossa pregação, vai a nossa fé, vai a nosso amor, vai aos perigos que a gente passou, não serve para nada. Mas porque Cristo está em nós, e nós em Cristo Jesus, agora a vida como um todo faz sentido. Não só o serviço na igreja, porque isso extrapola as paredes deste prédio, por exemplo. Agora faz sentido você estar onde você está para trabalhar, faz sentido você estar onde você está para estudar, faz sentido porque a vida de Cristo flui através de você, e você estando neste lugar, você vai poder mostrar a vida de Cristo para outras pessoas. Agora faz sentido. Agora a gente não tem mais de ficar procurando aonde ir. Não, nós sabemos para onde vamos. Assim, meus irmãos, o nosso foco não pode ser outro, a não ser permanecer em Jesus. Isso implica a glorificarmos a Jesus, sermos simples na nossa forma de fazer juventude, sermos simples na nossa forma de fazer ministério de juventude, extremamente simples, e levar pessoas a um relacionamento que cresce com Jesus. Se você chegar lá na nossa página do Instagram, você vai ver isso. Quem é a Jupib? Uma juventude focada em Jesus, simples, comprometida em te levar a um relacionamento crescente com Jesus. Esses somos nós. É isso que a gente faz. É isso que a gente, repito, é isso que a gente ensina para o seu filho. É isso que a gente quer que seu filho entenda na adolescência, quando ele passar para a juventude e entrar na vida adulta. E por isso, meus irmãos, eu queria trazer algumas reflexões para nós aqui. A primeira delas é: Cristo é quem define a sua identidade, é Cristo que define quem somos. E agora nós saímos do aspecto ministério de juventude e pensamos igreja do Senhor Jesus. E pensamos de modo individual também. É Cristo que define quem você é. A definição da sua identidade está em Cristo Jesus ou está naquilo que as pessoas falam ao seu respeito? Eu costumo ilustrar isso com um espelho. Você não saberia quem você é, você não saberia que tem o nariz que você tem, a orelha que você tem, a cor dos olhos que você tem, se espelhos não existissem. Você ia precisar que alguém falasse por você como você é. E aí você ia precisar acreditar e confiar naquilo que a outra pessoa está falando, certo? É isso que ia precisar fazer. Quem é o espelho da sua vida?
Quem te define? E essa é uma pergunta simplória, mas é uma pergunta que causa confusão na mente de muita gente. Quem é você? Nós somos ramos que permanecem na videira, e a videira é Cristo. Cristo define aquilo que você faz. É Ele que dita os seus passos. É por Ele que você faz o que faz. É para a glória dEle. É Ele que define aquilo que nós fazemos como igreja. Ou é a nossa experiência, ou é a nossa motivação, a nossa força de vontade, a nossa força como juventude. Ou é a nossa sapiência em relação aos trâmites que a igreja tem, por causa de muitos anos na igreja. Quem define o que fazemos? É necessário a gente perguntar. Porque tem que ser Cristo. Porque senão não faz sentido. Porque senão não tem razão para se fazer. Em último lugar, quem é a mola propulsora da sua atitude? Quem é o motivo de tudo aquilo que você faz? Sem Cristo, não dá para fazer. Então a gente começa a fazer por nós mesmos. E quando a gente começa a fazer por nós mesmos, a gente já viu que a gente já quebrou a cara várias vezes. É por isso que a gente precisa entender que é Cristo que nos motiva, que é Cristo que nos define, que é Cristo quem indica aquilo que vamos fazer. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, nos enxertou em si mesmo, e a plenitude do seu ser habita em nós. Ó Deus, que isso não seja apenas algo bonito de se ouvir, mas que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, todos os dias da nossa vida, compreender, ó Deus, que a sua vida fluindo em nós e através de nós produz frutos para a sua glória. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos pela tua palavra essa que nos tira da acomodação, palavra essa, ó Deus, que nos motiva também, palavra essa, ó Pai, que nos ajuda a compreender de fato quem nós somos. Obrigado, Senhor. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Mais uma vez colocamos a vida do pastor Joel, a vida dos músicos, ó Deus, a vida de todos aqueles que estão envolvidos nas ações, nos afazeres do Injupibe, aqueles que estarão aqui também, ó Deus. Desde já nós queremos colocar diante de Ti e pedir, ó Deus, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um, e que possamos sair, ó Deus, daqui essa noite, e se o Senhor nos permitir, desse 10º Injupibe, compreendendo que tudo o que fizemos até aqui e o que faremos, se o Senhor nos permitir, é porque o Senhor habita as nossas vidas, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para cantarmos o hino Bendito Cordeiro, 123, do nosso cantor cristão.